ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos começar o nosso módulo Reencarnação, o 5º módulo, que eu acredito que vai ser muito interessante também. Mudanças é um módulo experimental, então, atenção, você que está aqui, permita-se viver uma experiência. Nós vamos ter trechos de música, vamos ter trechos de radionovela, de filmes, com um único objetivo, que a gente viva uma experiência. Então, dentro de todo o possível, quando for ouvir, se permita embarcar nessa jornada. A gente quer que cada encontro seja uma viagem, uma jornada, um momento de vivenciar coisas diferentes, de se desarmar, de sentir. O objetivo, desse módulo é uma preparação para que a gente compreenda, com a mente e com o coração, o nosso próprio processo evolutivo. Nós chegamos numa fase da evolução maravilhosa, em que, se quisermos, nós poderemos, é como uma caminhada, Você caminha no meio do mato, passa por pântano, passa por isso, por aquilo, e em algum momento a gente caminha, a gente sobe num pequeno monte. Não chegamos no destino, mas a gente subiu num pequeno monte. E nesse pequeno monte é maravilhoso, porque a gente vai poder ter uma visão fantástica. A gente vai poder olhar e ver tudo o que a gente percorreu. E a gente vai poder olhar para o outro lado e ver tudo o que falta percorrer, pelo menos uma grande parte do caminho. Essa é a proposta desse módulo. Um olhar panorâmico na nossa jornada evolutiva. Olhar para trás e dizer, nossa, eu já passei por aquele deserto, passei por aquela aldeia, lá foi desse jeito, olha aquela árvore lá distante. Lembro da noite que eu dormi ali. Eu achei que ia ser horrível e foi tão bom. Passei por aquele pântano, olha aquele riacho maravilhoso, aquela cachoeira que eu passei. Então é como se a gente estivesse no topo de uma montanha e a nossa visão pudesse abranger milhares de quilômetros que a gente caminhou. E a gente pudesse ter a visão ampla e muitas vezes a visão do detalhe. E a gente vira pro outro lado e consegue ver quantas caminhos a gente ainda vai percorrer. Esse módulo é esse momento de visão, esse momento em que a gente para no topo de uma montanha e olha para o maravilhoso caminho que a gente já percorreu. Se você está me ouvindo, eu posso lhe garantir, estando encarnado ou desencarnado. Aliás, seria uma boa ideia, a equipe espiritual transmitir esse programa no mundo espiritual, aumentava o número de ouvintes. Brincadeira à parte. Nem sei. Deve fazer, imagino que sim, Me vê isso agora. Mas, encarnado ou desencarnado, se você me ouve, posso garantir uma coisa sem medo de errar. Você já caminhou muito. Você já caminhou milhares de anos como ser humano. Não vou nem falar do resto. O resto é outro momento a gente fala. Olha que momento especial o Criador está nos concedendo. É importante respirar um pouco. Você vai ser preparado para ter essa ampla visão do passado. Compreender todo esse processo. Nossa Senhora, isso não é brincadeira. Há 5.000 anos atrás você estava fazendo alguma coisa. Você, enquanto identidade espiritual, existia. Você tinha uma casa, tinha uma família ou tinha um grupo. Participava de grupo. Onde será que andam essas pessoas? Talvez estejam do seu lado agora, quando você está ouvindo. Talvez esteja num outro continente. Talvez esteja do seu lado desencarnado, rindo, lembrando. Nossa, há 5.000 anos nós estávamos pescando. Não é fantástico isso? Assim,
Por isso a experiência, você tem que se permitir sentir essa grandeza. Respirar com calma e sentir a grandeza do que você já é, né? Guerreiro, xamã, mãe, chefe de tribo, um sábio, o ancião da tribo, um escravo, foi para outro continente e que viveu, né, a dolorosa amargura de ser apartado daqueles que amam, para ao desencarnar reencontrar toda a tribo. Todos nós vivemos isso. É impossível termos chegado aonde chegamos, nesse morro, nesse pequeno monte evolutivo, mas que permite essa visão, sem termos passado por tudo isso. É simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Se você é capaz de compreender o que eu estou falando, se você é capaz de sentir o que eu estou falando, isso é uma prova que você já viveu muito. Não se desenvolve a linguagem do nosso nível em menos de 50 mil anos. Então, se você é capaz de ter esse nível de linguagem, você tem no mínimo 50 mil anos de história como ser humano. Na verdade, 100, né? Mas eu não vou entrar no mérito agora. Então, assim, é impossível você não ter essa história. É impossível. Não é um privilégio, não é talvez eu tenha, não, você teve. Do mesmo jeito que, se você conversa com um adulto, você vai dizer, é impossível você ter esse raciocínio, essas experiências, esse corpo, se você não viveu muitos anos, né? Se aproxima alguém adulto, um corpo adulto de você com 20 anos e diz que tem 6 meses de vida, vai dizer, olha, você pode ter 6 meses de vida em qualquer coisa, mas de reencarnação na Terra você não tem. Porque com 6 meses seu corpo não estaria assim. Você não estaria falando do jeito que você fala. Ponto. Do ponto de vista do processo evolutivo, todos nós temos, no mínimo 50 mil anos, facilmente 3, 4 vezes isso. Facilmente. E quando a gente for abordar o assunto, eu vou abordar as pesquisas, os dados, as informações espirituais e informações antropológicas. Mas hoje o que a gente vai fazer é sentar nesse monte, respirar e olhar o panorama da caminhada que nós tivemos. E, por favor, use a sua imaginação. O Cristo nos educa por meio da imaginação. Ou você vai me dizer que a parábola é uma tese científica, é uma fórmula de química. Ou você vai me dizer que uma cura de um leproso é um ato frio, né, de quem aplica uma injeção sem olhar para o paciente. Não é. O Cristo nos educa por meio da imaginação e da emoção. O Cristo, ele amplia a nossa imaginação para que a gente um dia possa compreender racionalmente Deus. Os atos que o Cristo realizou em vida são atos poderosos de ampliação do psiquismo e da imaginação. Né? Na hora que ele conta a parábola da ovelha, ele está projetando aí imagens e ampliando a nossa imaginação. Uma ovelha perdida chamando no meio do mato, né? Um pastor que procura uma ovelha que chama a perdida no meio do mato no início da noite. Olha que cena. Se você está no clima do nosso encontro, você já imaginou. Imagine. Você ou um pastor procurando uma ovelha, está anoitecendo e aquela ovelhinha pequena está encolhida num canto, né, em algum galho, escondida numa planta,
me pedindo por socorro. Isso é imaginação. Então sente nesse monte e olhe. Eu não consigo ver, pois sinta a sua caminhada. Porque isso é fundamental. Isso vai lhe preparar. Agora olhe e veja que também há cenas terríveis do ponto de vista emocional. E é preciso nos preparar para isso. As cenas duras, as cenas difíceis, as cenas que vão exigir um vínculo com o amor de Deus para que sejam suportadas. Mas é a nossa caminhada. E também posso dizer, nós também acertamos bastante. Senão não estaríamos aqui. Olhar para isso requer misericórdia. Requer misericórdia. Então hoje nós vamos ver uma experiência que vai evocar em nós algo forte. Talvez eu esteja começando com a parte forte. Porque é por meio dela que nós conseguiremos chegar na parte verdadeiramente bela. Os gregos tinham um ensino muito interessante. Eles diziam que o céu ficava no centro da terra e ao redor do céu ficava o inferno. Olha que coisa bonita, né? Céu no sentido de paraíso. O paraíso fica no miolo da terra, ao redor dele fica o inferno. É de uma sabedoria espiritual profunda, porque os gregos aprenderam com a doutrina secreta do Egito. Obviamente, eles não estão dizendo para a gente pegar uma pá para chegar no céu. Começar a cavar, isso é tolo. Eles estão dizendo para que nós cheguemos ao verdadeiro paraíso, nós temos que passar por regiões desagradáveis. É preciso atravessar o inferno para chegar no paraíso. Mas isso é coisa de grego. Não, é coisa da doutrina secreta. Por isso que o fundador da doutrina secreta no mundo ensinou a mesma coisa. Ele se chama Jesus. Ele não ensinou isso. A mesma coisa ele ensinou. Usando, por exemplo, o símbolo da semente. A semente tem que ir para a terra, ficar sozinha num lugar desagradável para ela florescer. Ali é uma morte. É atravessar um lugar desagradável. Então, para nós darmos os nossos frutos, precisaremos passar por lugares desagradáveis. E para que depois a gente possa virar o olhar e ver a grandeza que nos espera com muita clareza, a gente precisa olhar para os lugares desagradáveis que nós passamos, para aprender as lições que, apesar de ter passado, a gente não aprendeu. Bem, espero ter preparado vocês. Respirem, vamos a uma experiência interessantíssima de uma regressão de memória, narrada no livro Os Memórias de um Suicida. Tem uma série sobre esse livro, então não vou entrar em detalhes. Um espírito, o próprio autor do livro, está iniciando uma regressão de memória muito dura, muito difícil. Talvez a regressão mais difícil de todo o processo espiritual dele. Talvez, é a opinião minha, eu acho que sim. Muito dura, mas necessária. E aí eu vou colocar a parte aqui que ele começa a regressão e ele quer parar. E o instrutor dele é Epaminondas de Vico, um dos espíritos mais evoluídos da colônia Maria de Nazaré, um grande iniciado da doutrina secreta, vai agir de forma enérgica, porque ele, como espírito extremamente evoluído, sabe. Deus não nos quer covardes, Deus nos quer seguros e felizes. Vamos ouvir esse trecho, são 6 minutos. Eu peço que, se possível, vocês até fechem os olhos e criem na mente de vocês essa cena. É uma cena poderosa, profundamente educativa. Vamos lá, ela.
te ordeno, ó Espírito criado para a perfeição no seio divino. Volta ao ponto de partida. Estuda no livro que traz dentro de ti as lições que as experiências proporcionam. E aprende contigo mesmo o cumprimento do dever, o respeito à lei daquele que te criou. Planeja, pois, tu mesmo, os programas de resgates que te convém. Assim alcançarás a glória para alçar voos ao seio eterno de onde partiste. Lentamente, já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia. Nem me recordava dos meus companheiros do instituto. No entanto, Camilo não adormeceu. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia na posse absoluta de si mesmo. Perdia, porém, a lembrança do presente e mergulhava a consciência no passado. Então senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. Eu, no entanto, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. Jerusalém passava por horas tumultuadas nessa manhã de sol quente. Encontrei-me possuído de alegria diabólica, indo e vindo pelas ruas repletas de forasteiros. Prestem atenção, meus alunos. Notem como o espírito de Camilo promove arruaças, espalha intrigas, boatos, incentivando desordens. Ele está agora no grande dia do Calvário. E sabe-se que um certo revolucionário de nome Jesus de Nazaré foi condenado à morte na cruz. Camilo era miserável, pobre e maldoso. Devia favores a muitos homens influentes de Jerusalém daquele tempo. Comia restos de suas mesas, vestia-me dos trapos que me davam. Diante do tribunal, então, aplaudi frenético a figura repugnante de Barrabás, enquanto pedia a execução de Jesus. Sim, sentia prazer em assistir a tragédias, contemplar a desgraça de inocentes, aos quais desprezava, considerando-os covardes. E presenciar aquele jovem encantador, tão extraordinário quanto modesto, galgando pacientemente a ladeira sob a ardência do sol, com o madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos soldados. Era um espetáculo que Camilo não poderia deixar de assistir. Contudo, revendo-se nesse passado, sua consciência passou a condená-lo, acusando-o violentamente. Oh, Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Jesus, não fui eu, não, eu estava louco, não me reconheço mais como seu inimigo, perdão, Jesus, perdão. Avante, alma, criação divina. Prossegue sem desânimo. Da leitura que agora fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida. Que passe a servir o Mestre Jesus, que ontem apedrejaste. As imagens retornavam à mente de Camilo. Feroz na sua obstinação, acompanhou Jesus na jornada dolorosa, gritando ofensas humilhantes ao Filho de Deus. Confesso que só não o agredi a pedradas, ou mesmo a força do meu braço assassino, porque o policiamento em torno dele era bastante severo.
é que eu me sentia inferior em toda parte. Nutria inveja e ódio a tudo o que considerasse superior a mim. Era feio, asqueroso, desprezível. Faltava-me um braço. De meu coração destilava somente o vírus da maldade. Integrando o cortejo, passei a difamar a sua mãe sofredora e humilde. Já então a mesma Maria piedosa e consoladora. E depois, em sequências sinistras, Camilo testemunhou a si mesmo, denunciando cristãos, perseguindo, espionando, torturando e até mesmo apedrejando Estevão. E aí, como é que foi? Forte? Bem, o nosso Camilo Castelo Branco teve um pacote completo de desgraça, né? Vamos avaliar como é que foi isso, porque, pelo amor de Deus, ele conseguiu, né? Assim, ele agrediu Jesus, Maria e Estevão. Ele que conta, então, não é calúnia, né? Ele generosamente se colocou, né, como um exemplo de estudo para que a gente aprendesse. Se você está no seu monte olhando, né, como a gente combinou, é isso. Tem partes que não são tão agradáveis, tá certo? A pergunta é: por que mexer nisso, né? Por que esses espíritos fazem esse tipo de coisa? E aí a gente vai colocar aqui já uma questão muito importante, sem querer chocar ninguém, né? Mas é possível, é provável que em algum momento do seu passado você também agrediu as pessoas. Você também tenha apedrejado alguém. Você também tenha aplaudido e apoiado a morte de um inocente. E aí você fez isso com Cristo também. Quem disse isso? O Cristo. Né? Porque ele fala, né? Aquele que ajuda qualquer um desses pequeninos é a mim que o fazeis. Quando nós, né, ao longo dessa extensa caminhada, agredimos, caluniamos, mentindo, prejudicando alguém, muitas vezes inocente, que não nos fez mal, nós estamos agredindo ao Cristo também. Né? Estamos agredindo a lei de Deus, que o Cristo simboliza como governador do planeta. Né? A gente faz isso também, a gente usa esse parâmetro no nosso dia a dia. Né? A gente diz, fulano cometeu um ato de infração agredindo a justiça, né? Desrespeitando a justiça. São símbolos. Então, os nossos atos de agressividade, simbolicamente, né, contra os pequeninos, agride o Cristo. Mas o ponto central não é esse. O ponto central desse nosso trajeto evolutivo, né, pelo menos o que eu consigo ver aqui do meu montezinho olhando para o passado, e acho que posso falar nesse aspecto do passado da Terra, é justamente o que a gente ouviu. Qual a nossa relação com Cristo ao longo dos últimos milênios, ao longo dos últimos séculos? Que relação nós temos com Ele? Talvez, né, do ponto de vista histórico, material, a gente possa dizer, mas o Cristo só está na Terra há 2000 anos. E antes, você está falando de 10 mil anos, de 20 mil anos. Tudo bem, não vamos discordar da visão, né, da história mais objetiva e material do planeta. Tem o seu valor. Mas hoje nós já sabemos que o Cristo é o Espírito que nos recebeu no mundo e é a grande fonte de todas as religiões do mundo. É a grande fonte
da doutrina religiosa que fundamenta todas as religiões, né? O que Leon Denis vai chamar de doutrina secreta. Então ele é o grande inspirador dos grandes profetas, dos grandes fundadores de religião. Seja como for, a pergunta é a seguinte: como está a nossa relação com Cristo e como foi a nossa relação com Cristo? Talvez você diga, mas eu não conhecia o personagem histórico Cristo. Mas nós podemos dizer, como é que é a relação com o seu Cristo interior? Não esqueça que o Cristo para nós da terra é o símbolo da lei de Deus, é o símbolo do amor de Deus. Como você se relacionou com o seu Cristo interior? Então, essa regressão é para gerar, nessa regressão que a gente colocou aqui, é para gerar essa reflexão. Como você acha que foi o seu processo de relação com Cristo? Vamos ficar nos últimos 2000 anos, para não esticar muito. Essa é a pergunta. E aí, para que a gente não vá, agora, nesse momento, tocar em temas tão distantes, nós vamos convidar você para uma rápida meditação, um pequeno exercício de reflexão, tá certo? Serão poucos minutos, eu vou colocar a música convidando para que você faça esse exercício. Exige um pouco de coragem? Um pouco, não muito, né? Senão eu vou pedir para você lembrar o que é que você fez na época do Cristo. Ainda está muito cedo para isso. Mas eu vou pedir que você busque uma lembrança. Eu vou pedir agora, então, que você respire fundo, sentado em uma posição confortável, deitado ou numa cadeira, com as pernas tocando, os pés tocando o chão, as pernas sem estarem cruzadas, os braços sem estarem cruzados para facilitar a circulação. Você vai respirar fundo, vai soltar o ar lentamente, vai aguardar um pouco antes de inspirar. E você vai se permitir simplesmente ter uma lembrança em que você, nesta existência, não agiu de forma fraterna. Pode ser uma lembrança simples, pode ser uma lembrança mais difícil. Respire e reveja essa pequena cena. Uma cena em que você não agiu com fraternidade, com ternura. Uma cena em que você agrediu, foi incompreensível, condenou mentalmente ou verbalizou a condenação. Se permita olhar essa cena sem se perturbar. Observe, sem condenar-se, aceitando que você também erra, que você está numa caminhada e faz parte da caminhada errar. Torne-se capaz de reconhecer que em uma caminhada nós tropeçamos. É um exercício que vai lhe tornar capaz disso. Veja com carinho, sem condenação, essa cena que você escolheu, que apareceu. Apenas observe. Você não condena, você não é condenado. Permita-se observar essa pequena cena sem se condenar.
Ótimo. Respire. Pouco a pouco, movimente as mãos. Abra os olhos. Agora, nesse momento, eu vou pedir que você, se tiver à mão um lápis, uma caneta, um papel ou um computador, escreva uma carta ao Cristo. Permita-se isso. Se você não tem como escrever, imagine e depois escreva. Escreva em sua mente e depois passe para um papel. Inicie a carta. Jesus, da cidade de Nazaré. Conte, em poucas linhas, a cena que você viu. Apenas conte. Aconteceu isso, a minha reação foi essa e esta. Conte para Jesus o que aconteceu. Com honestidade, Ele não vai lhe condenar. Escreva para o Mestre dizendo o que ocorreu nessa cena. Uma vez terminado o relato, você vai agora para outro parágrafo e você vai dizer para Jesus, pedindo até a ajuda dele, como você quer agir numa próxima situação. Escreva agora, amigo, eu quero a sua ajuda para que, quando eu viver uma situação similar, eu possa. Por favor, agora escreva isso. Como você quer agir no futuro? É normal que ao longo da caminhada a gente tropece, a gente se canse, a gente pegue um caminho errado, a gente se desvie da rota. É normal. É normal. É normal e necessário também que a gente retome o caminho certo, que a gente levante, que a gente aprenda a tropeçar menos, que a gente entenda que é possível retomar a caminhada. E se Jesus está do nosso lado, é perfeitamente possível isso. Por isso, escreva como você gostaria de ter agido, como você agirá no futuro. Ok. Se você precisar de mais tempo, você pode, parar o áudio, continuar a sua escrita e depois retornar. Vamos continuar. O que aconteceu então? Esse é o exercício, é entendermos que faz parte do nosso processo, ao longo da caminhada que nós estamos olhando, atitudes de desamor, de agressão, de ódio. É muito importante aceitar isso, para que nós não continuemos como fazemos hoje, acelerados ou apáticos, para fugir de nós mesmos, para fugir de nosso passado, para fugir de nossos erros, para fugir de nossas dores. É muito comum
espíritos ao desencarnarem irem habitar cavernas e regiões inferiores por opção. Por que isso? Porque são espíritos que não treinaram olhar para as dores, para o passado e se perdoar. O que nós estamos fazendo aqui é um processo valiosíssimo, se nós de fato fizermos dentro de nós. Aprender a nos perdoar de nossos erros, aprender a aceitar as nossas dores e, acima de tudo, aprender a aceitar o amparo do Cristo. Esse é um processo que a gente vai desenvolver ao longo, do nosso módulo, para que possamos nos preparar para, com paz, olharmos a nós mesmos e, com alegria, verificarmos que nós já melhoramos muito. Camilo Castelo Branco poderia ter olhado esse seu passado e simplesmente ter se condenado e ficado congelado. Mas ele aprendeu a olhar esse passado de um outro ponto de vista. Do ponto de vista da generosidade. Ele estava sendo socorrido no Instituto, na Faculdade Maria de Nazaré. Então não é só saber o que fez. É saber compreender o que se fez. Saber ter o olhar da compaixão do que se fez. Por isso que esse módulo vem depois do módulo magnetismo, onde a gente trabalhou a percepção. O que ele fez está feito, não se discute. A forma de perceber vai mudar muito. De uma autocondenação cruel a uma autoaceitação misericordiosa. Porque o espírito que estava regredindo ele o amava, mesmo ele tendo feito o que fez. Maria de Nazaré o amava, tanto é que o amparou e protegeu, mesmo tendo feito o que ele fez. O grande problema era ele se amar vendo o que fez. Esse é o desafio de compreender a reencarnação. É aprender a se amar, apesar, no caso dele, de ter gritado contra o Cristo, de não ter agredido o Cristo porque não conseguiu e de ter zombado de Maria de Nazaré no dia do Calvário. Isso ele fez. Mas a própria Maria de Nazaré estava patrocinando o aprendizado dele para que ele olhasse aquilo ali com misericórdia, se perdoasse e crescesse. Esse foi o exercício que a gente fez hoje. Um pedido final. Leia a sua carta e transforme ela em uma ação, em um gesto de mudança que beneficie alguém. Se você agiu julgando, pense como amparar alguém que está sendo julgado ao longo desta semana. Se você agiu destacando algo de ruim, faça um esforço de destacar verdadeiramente algo de bom e dizer para a pessoa: fulano, eu observei essa qualidade sua, que legal, parabéns. Tem que ser sincero. Se tirou algo de alguém, doe algo para alguém. Se plantou pessimismo, plante pessimismo, mande um e-mail, mande uma mensagem para alguém que está precisando, ou alguém do seu convívio que você nem sabe se precisa, seguindo a sua intuição. Bem, espero que vocês tenham gostado. Para mim já foi uma experiência muito valiosa e acredito que esse módulo será rico em experiências de crescimento. Vamos à nossa segunda parte. A coordenadora do módulo é o Espírito Patrícia e, como sempre, ela vai responder para a gente 2 questões sobre esse tema, enriquecendo ainda mais o nosso trabalho, Além de termos visto a memória do suicida, além de termos refletido sobre tudo isso, vamos ter agora o acréscimo da coordenadora espiritual do trabalho. Ótima semana, um grande abraço, um grande beijo no coração. Rogo ao Cristo que nos ampare a todos e em especial a todos aqueles que sentem em seus corações um chamado mais profundo
para as realizações na atual existência, porque é necessário para o trabalhador cristão sentir na própria pele a grandeza dos ensinos trazidos por Jesus. Da mesma forma, os cristãos espíritas que buscam expandir uma compreensão de vida mais ampla e verdadeira precisam sentir em seus corações as verdades explicadas por Allan Kardec, o grande iniciador da nova revelação, para que suas obras sejam repletas de verdade. Precisarão compreender em si evolução e reencarnação, para que tudo o que façam expressem uma compreensão da vida que atravessa os milênios e que, por isso, os torna fortes e abnegados antes os rudes testemunhos do mundo da matéria densa, que foram convocados a viver pelo próprio Mestre. Por isso, que Ele nos abençoe a todos e nos guie no caminho da realização verdadeira. Podemos iniciar, minha filha. Agradecemos a sua presença, amiga Patrícia, e é com muita alegria que iniciamos esse módulo. Como primeira pergunta, tem algum motivo especial para que a regressão do Caminho Castelo Branco se inicie na época de Jesus? Duas coisas são centrais neste fato que foi narrado. A primeira é entender que a vinda do Cristo ao mundo é um marco simbólico e real de transformação da Terra. A vinda do eleito do Senhor, do universo, a este planeta significa uma mobilização espiritual jamais realizada em toda a história planetária. E essa mobilização se desdobra a cada dia desde que o Mestre nasceu. O nascimento de Jesus, envolto em uma assembleia jamais reunida no solo do planeta, marca a tomada de providências em todos os setores da atividade humana. Por isso, nenhum espírito do planeta passou incólume a esta data. Às regiões inferiores foram enviados anjos, daí o nome Anjos do Senhor, para anunciar a transformação e compreender quem era Jesus. Quis o Mestre que seu nascimento fosse assistido por todas as regiões do planeta, numa poderosa lição de humildade. E espíritos que se julgavam poderosos foram abalados e confundidos. Como poderia o governador do mundo se tornar uma criança frágil? Por isso, todos nós, minha filha, deste planeta, temos uma experiência marcante com Jesus de Nazaré. Todos nós
em determinada fase evolutiva, teremos que reviver em plenitude essa experiência de amor ou de rejeição ao Senhor da vida deste mundo. É um marco. Muitos poderão não conseguir, mas trabalharão por aproximação e pouco a pouco remontarão a essa experiência central. Por isso, esse é o primeiro motivo que lhe coloco respondendo à questão. O segundo é que o futuro da humanidade e de cada um de nós está decidido a partir do que fizermos com esse encontro. Fomos marcados. Que faremos com a marca desse encontro? Temos as marcas do Cristo. Que faremos com elas? Que faremos? Muitos o acolheu com os lábios e se desviaram desastrosamente. Outros os repeliram, mas aprenderam a amá-lo depois. Onde estaremos nós? Esta regressão é colocada no livro como uma voz poderosa que irá ecoar na consciência de toda a comunidade espírita e simpatizante. Que estais fazendo com as marcas que o Cristo fez em teu ser? Que estais fazendo com a fonte que jorrou amor em ti? Como estais reagindo ao chamado do verdadeiro pastor? O destino humano será a resposta a esta questão. Por isso, dividimos, falamos do passado e do que ocorreu até agora, mas também estamos falando do aspecto do futuro. É uma decisão individual que se concretizará de forma coletiva. Segundo cada um, responda hoje: que estou fazendo do meu encontro com o Cristo? Não há um espírito no planeta, minha filha, que não tenha tido um encontro com o Cristo. Não há nenhum. Nem aqueles que há milênios não veem a crosta do mundo. As situações do Cristo situações vividas do Cristo foram direcionadas a todos os espíritos deste planeta, segundo as necessidades emocionais de cada grupo. Um dia mostraremos cada cena e cada grupo a que foi dirigida. Por ora, é fundamental a compreensão de que você teve um encontro com Jesus e que hoje a sua caminhada evolutiva propõe a questão, independente de como tenha sido a sua reação a esse encontro. Que fareis hoje desse encontro? Como agireis em relação a esse encontro? Ireis ignorar? Ireis rejeitar? Ireis agredir? Ireis acolher? Ireis fugir?
utilizar esse exemplo do camelo em benefício da nossa própria evolução. Alimentando o sentimento de que tivestes um encontro com o Cristo e independente de qual reação tivestes, és amado pelo Mestre. O que podemos entender de lição preciosa nesse instante para você é que, mesmo que você tenha agredido o Mestre, mesmo que tenha zombado e cuspido em sua Santa Mãe, mesmo que tenhais apedrejado Estevão, o Mestre vos ama. O Mestre continua nutrindo o mesmo amor que nutria antes do seu nascimento do mundo. E o Mestre utilizará toda a sabedoria que vem de Deus para te amparar. As técnicas mais profundas, o saber mais sutil, o poder vindo do próprio Pai, que está em suas mãos, Ele utilizará porque te ama. Não és rejeitado, mesmo que tenhas feito tudo isso 1000 vezes. O coração de Maria te acolhe e o Mestre vela por ti, porque o amor desse Espírito por ti é inabalável. Aceitai essa lição e podereis olhar o vosso passado e os vossos erros atuais com coragem, porque o Mestre continua ao teu lado, continua preocupado contigo e continua a usar todos os recursos de seu poder divino a teu favor. Por isso, perdoa-te do teu passado e ama, porque os braços dele estão abertos para te acolher sempre e sempre estarão. Muito obrigada, Patrícia. Deixo agora espaço para a mensagem de encerramento desse encontro. Meus filhos, que Eurípides, que coordena todo o grupo, possa estar presente em suas vidas, porque caberá a ele a mobilização das energias necessárias para que em seus corações vocês revivam as experiências de elevação espiritual proporcionadas pelo Cristo. Peçam a esse Espírito o amparo necessário e ele não faltará aos apelos sinceros, conduzindo vocês às experiências extraordinárias que só Ele poderá conduzir em nome de Jesus. Que todos fiquem em paz. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.